Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Gente, o material que a gente tem hoje é fascinante. São anotações teológicas que tentam decifrar um dos maiores mistérios do livro do Apocalipse. A questão é, quem são os 144 mil que aparecem lá nos capítulos 7 e 14? E o que significa eles serem chamados de primeiros frutos resgatados da humanidade? A nossa missão aqui é mergulhar na lógica interna dessa interpretação que, assim, conecta várias passagens da Bíblia para construir uma narrativa bem específica sobre o fim dos tempos. Ok, vamos desvendar isso. Com certeza. E olha, é um debate que atravessa séculos. A primeira pergunta que essas anotações já colocam na mesa é a mais óbvia. Esse número, 144 mil, é para ser entendido ao pé da letra, porque o texto de Apocalipse 7 é muito específico, né? Ele diz que são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Isso já cria uma tensão imediata. Tipo, a gente está falando de uma promessa só para o povo judeu, uma questão de etnia, ou tem algo mais profundo aí? A análise que a gente tem aqui vai para um caminho que, olha, redefine a própria ideia de Israel. E esse é o primeiro grande pilar do argumento dele, certo? A ideia de que o plano original de Deus não era focado no Israel étnico, mas num Israel espiritual. O material usa uma analogia que eu achei fantástica. Diz que o Israel daquela época foi como a planta baixa de um edifício. Exato, uma planta baixa. Pensa nisso. Ela é absolutamente essencial. Sem ela, você não entende o projeto, não sabe aonde vão as paredes, a estrutura. É o guia. Mas ninguém mora na planta baixa, né? O objetivo sempre foi o edifício completo. E nessa metáfora, o edifício é a humanidade redimida, unida. O Israel étnico foi o modelo, o protótipo, necessário para que o mundo entendesse o projeto maior. E as anotações reforçam isso com um outro exemplo, o do Templo de Salomão. A ideia de que foi preciso construir um templo físico, de pedra e ouro, um lugar bem concreto, para que as pessoas pudessem começar a entender a ideia, que é muito mais abstrata, de que o próprio corpo pode ser um templo. O concreto veio primeiro para ensinar sobre o espiritual. Precisamente. E seguindo essa linha de raciocínio, o Israel étnico foi o veículo. Tinha uma função histórica, teológica, guardar as promessas, receber a lei e, o mais importante, ser a linhagem de onde viria o Messias. O material até usa a história de Jacó de uma forma alegórica, que é bem interessante. Jacó amava Raquel, mas teve que se casar primeiro com Lia. Nessa leitura, Lia representa o Israel étnico, o primeiro passo, o contrato necessário. Mas Raquel, que era o verdadeiro amor, o objetivo final, ela simboliza esse Israel espiritual que Deus sempre teve em mente. Entendi. Essa ideia do Israel espiritual é central para a tese, mas também é um ponto bem controverso, né? Muitas interpretações insistem numa leitura literal das tribos. As fontes chegam a abordar como elas lidam com essa tensão? Sim, e a forma como resolvem isso é o coração do argumento todo. A lógica proposta é que a união com o Messias é o que redefine essa identidade. A promessa feita a Abraão de que ele seria pai de muitas nações se cumpre não por linhagem de sangue, mas por fé. Então, qualquer pessoa, seja judeu de nascimento ou não judeu, gentios, ao se conectar com o Messias, é como se fosse enxertada nessa família. Passa a ser um descendente espiritual de Abraão. Então, para esses autores, os 144 mil não são limitados por etnia. Eles são os primeiros frutos desse Israel espiritual, colhidos de todas as nações da terra. Ok, faz sentido dentro dessa lógica. A identidade deles é espiritual, não étnica. Mas aí o Apocalipse complica um pouco as coisas, não é? Porque logo depois de falar dos 144 mil, no capítulo 7, o texto descreve uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. À primeira vista, parecem grupos bem diferentes. Como é que as fontes resolvem esse quebra-cabeça? Essa é a próxima camada da interpretação, e é muito interessante.
A visão defendida aqui é que não são grupos totalmente distintos, mas interligados, vistos de perspectivas diferentes. Pense nos 144.000 como um subconjunto específico dentro de um grupo maior. E esse grupo maior seria o das testemunhas mártires de todas as eras. O próprio texto dá pistas sobre isso nas descrições. Certo. Vamos olhar os detalhes. No capítulo 14, sobre os 144.000, o texto diz que eles têm o nome do Cordeiro e do Pai na testa, que seguem o Cordeiro por onde ele for. E tem aquela frase que sempre gera debate, que são puros, não se contaminaram com mulheres. E o ponto-chave são as primícias, os primeiros frutos para Deus. Exato. E essa linguagem que soa estranha para a gente, sobre não se contaminar com mulheres, tem raízes muito profundas no Antigo Testamento, sabe? Lá, a idolatria, a adoração a outros deuses, era frequentemente descrita como prostituição ou adultério espiritual. Era uma quebra da aliança, da fidelidade a Deus. Então, dizer que eles são puros nesse sentido é a forma mais forte que o autor poderia usar para dizer que eles mantiveram uma lealdade espiritual absoluta, que nunca cederam à idolatria do sistema dominante, que é simbolizado pela brista. Ah, faz todo sentido nesse contexto. Então é uma metáfora para a fidelidade total. E a grande multidão, como ela se diferencia? A descrição da grande multidão é mais ampla. O texto enfatiza a diversidade deles, vem de toda a nação, tribo, povo e língua. E a informação crucial é que eles vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A síntese que as fontes fazem é a seguinte: a grande multidão representa o corpo total de mártires fiéis ao longo da história que passam pela provação final. Já os 144.000 são o grupo específico de primeiros frutos dessa colheita final, aqueles com uma missão particular no tempo do fim. Todos participam da mesma salvação, mas os 144.000 são tipo a vanguarda dessa colheita. Ok, entendi a distinção. Mas o texto fala que os 144.000 têm algo que os diferencia visualmente. Essa marca, o selo na testa. Isso sempre me pareceu uma imagem muito poderosa. O que as fontes dizem que isso realmente é? Assim como outras promessas figuradas do texto, um selo não tem... Então, a interpretação aqui vai bem além de uma simples marca de proteção. As fontes fazem uma conexão direta com a passagem do livro de Ezequiel, lá no capítulo 9. Nessa visão, um anjo é enviado a Jerusalém, um pouco antes da destruição da cidade, com uma ordem. A ordem era de colocar uma marca na testa apenas daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações e injustiças que eles viam na cidade. Nossa, isso é muito profundo. Quer dizer que, nesta visão, o selo não é só sobre crer na coisa certa, mas sobre sentir a coisa certa. É uma marca que identifica um alinhamento de coração. É teu coração partido pelas mesmas coisas que partem ao coração de Deus. Exatamente, é isso. O selo é, teologicamente, a garantia do Espírito Santo para o dia da redenção. Mas essa garantia se manifesta nesse caráter, nessa sensibilidade à injustiça, e esse selo, segundo as fontes, está diretamente ligado a uma missão muito específica que os 144.000 devem cumprir. A interpretação aqui é ousada. Eles são identificados com outra figura enigmática do Apocalipse, as duas testemunhas. Peraí, as duas testemunhas. Mas o texto fala de duas pessoas que profetizam por 1.260 dias, vestidas de saco, com poderes sobrenaturais. Como as fontes justificam essa passagem do literal, de duas pessoas, para um grupo coletivo de 144.000? A justificativa vem do uso de simbolismo numérico e coletivo em outras partes da Bíblia. Por exemplo, quando o povo de Israel é chamado de minha testemunha, como se fosse uma entidade única. A lógica aqui é que as duas testemunhas representam a função de testemunho da lei e dos profetas, que são as duas bases da revelação bíblica, né? Os 144.000, como um corpo unido, encarnariam coletivamente essa função de testemunho final para o mundo. A missão deles seria profetizar
e advertir a humanidade contra a adoração do sistema da besta, durante um período bem específico. E esse período é o de 1260 dias. Isso nos leva para a linha do tempo. De acordo com essa leitura, o que tudo isso significa na prática? Como esses eventos todos se encaixam? Certo, vamos montar esse quebra-cabeça. A estrutura que eles propõem se baseia no conceito de uma semana profética final. Essa ideia vem de uma interpretação de profecias antigas, como a do livro de Daniel, onde um dia profético pode representar um ano. Então, essa semana final da história seria um período de 7 anos, dividido em 2 metades exatas de 3 anos e meio, ou 1260 dias cada. Ok, 7 anos no total. E a primeira metade é onde a ação principal acontece para os 144 mil, é isso? Exatamente. A primeira metade é descrita como a tribulação dos santos. É o período em que a figura da besta, que é esse poder político-religioso global, tem autoridade para perseguir e oprimir os fiéis. É justamente durante esses primeiros 3 anos e meio que os 144 mil, atuando como as 2 testemunhas, realizam sua missão de advertência. É um período de intenso conflito espiritual e de muita perseguição. E o que acontece no ponto exato do meio desses 7 anos? Ao final dos 1260 dias de testemunho. Aí é o clímax. É quando ocorre o que o Apocalipse chama de primeira ressurreição. E segundo essa interpretação, este não é um evento para todos. É especificamente para as testemunhas mártires de todas as eras. Isso inclui os 144 mil que, ao completarem sua missão e serem mortos por ela, são os últimos a se juntar a esse grupo. Eles recebem corpos espirituais e são levados para junto do Messias. Nossa! Então a grande virada, o ponto central de toda essa narrativa, não é uma batalha na Terra, mas um evento de ressurreição. A fonte coloca a ressurreição no meio da crise, não só no final. Isso muda completamente a perspectiva sobre o propósito do sofrimento deles. Muda tudo, porque isso nos leva direto para a segunda metade dos 7 anos. Esse segundo período de 3 anos e meio é a tribulação da besta. É quando a ira de Deus, as 7 pragas, é derramada sobre aqueles que conscientemente escolheram adorar o sistema da besta e receberam a sua marca. As testemunhas que acabaram de ser ressuscitadas e colhidas são completamente poupadas disso. Elas observam o juízo de um lugar de segurança. E após o fim desses 7 anos, se inicia o reino de 1000 anos, onde esses mártires ressuscitados reinam com Cristo. É impressionante como, nessa leitura, cada peça se encaixa, né? A gente partiu de um número, 144 mil, que parecia ser sobre etnia, e chegamos a uma narrativa sobre identidade espiritual. Vimos como esse grupo tem uma missão perigosíssima no coração da crise final da humanidade, e como a ressurreição deles não é só um final feliz, mas o evento que divide a história em 2, separando o tempo da perseguição do tempo do juízo. E se a gente levar a lógica dessas fontes até a sua conclusão final, tem uma implicação ainda mais profunda. A análise sugere que a primeira ressurreição tem um propósito que vai muito além de ser só uma recompensa para os fiéis. Ela serve como a prova final, a evidência definitiva apresentada para todo o universo, especialmente para os seres angelicais, de que os mandamentos de Deus não eram pesados demais, nem impossíveis de serem seguidos, mesmo sob a mais extrema pressão que se pode imaginar. Quer dizer que a fidelidade até a morte dessas testemunhas serve para refutar a acusação original de Satanás, aquela de que Deus é um tirano injusto que impõe regras que ninguém consegue cumprir. A vida e a morte deles se tornam a prova no tribunal. Exatamente. A ressurreição deles é a vindicação pública do caráter de Deus perante toda a criação. Eles são a prova A. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir, uma provocação que emerge diretamente dessa interpretação. E se a história humana, com todos os seus sofrimentos, suas tragédias, seus triunfos, for em parte uma demonstração cósmica, uma evidência que está sendo apresentada num julgamento celestial que decide questões muito, muito maiores do que apenas o destino da humanidade?